Alô, amigos, nós estamos iniciando mais uma edição do RB Notícias, com uma edição bastante especial. Falamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Brasil de televisão, reportando o que acontece em Brasília, com a eleição já realizada do novo presidente. Aliás, o presidente atual, porque ele foi reeleito presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal e, consequentemente, presidente do Congresso Nacional. Hoje, nós teríamos as duas eleições, a eleição para a presidência do Senado e a eleição também para a presidência da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados a coisa está ainda bastante fria, mas no Senado Federal, há poucos instantes, nós tivemos o resultado da eleição. Foi reconduzido ao cargo o senador Rodrigo Pacheco, senador mineiro do PP e, consequentemente, o candidato ligado ao presidente Lula. E o presidente Jair Bolsonaro sofre mais uma derrota, pois o seu candidato, Rogério Marinho, não chegou aos votos esperados. Uma vitória bastante larga, inesperada, eu diria, do candidato que buscava a reeleição, o senhor Rodrigo Pacheco. Nós vamos agora falar ao vivo com os detalhes desta disputa no Congresso Nacional com o nosso editor Fábio Bertolozzi. Alô, Bertolozzi, e aí, algum detalhe a mais desta eleição que movimentou Brasília nesta quarta-feira? Oi, Hermano, boa noite a você, boa noite a todos. Terminou há cerca de 5 minutos exatamente a votação ali no Senado, onde Rogério Marinho foi derrotado por Rodrigo Pacheco por 49 votos a 32. O dia foi bastante conturbado, né? Principalmente à tarde. 3 candidatos inicialmente disputavam essa eleição, né? Além de Pacheco e Marinho. Também o candidato Eduardo Girão, senador Eduardo Girão do Podemos, que acabou desistindo por volta de 16h30, né? A sessão preparatória para a eleição de agora a pouco começou às 15 horas, né? E o Girão foi o primeiro a discursar. Ele acabou desistindo porque ele criticou a casa, né? Que ela estava afastada do povo e que não seria justo ele concorrer, então ele pediu votos para Rogério Marinho, o que não adiantou. Quem discursou depois, logo na sequência aí do Eduardo Girão, foi o próprio Pacheco, né? O Pacheco falou muito em democracia, aliás, esse é um discurso que ele vem fazendo bastante, principalmente depois agora das últimas eleições e também dos atos de 8 de janeiro, ele sempre defendeu a democracia, inclusive a punição aos golpistas. E ele destacou ainda, né, o trabalho da Casa do Senado durante a pandemia, falou também sobre reforma fiscal, isso um anseio aí do presidente Lula, do qual ele era apoiado, e também disse que problemas do Senado, né, devem ser resolvidos pela legislação, limitando aí um discurso um pouquinho eleitoreiro, os poderes do STF. Por fim, Rogério Marinho, né, foi o último a discursar e ele pregou que havia um desequilíbrio entre os 3 poderes e que com ele, caso ele ganhasse a presidência do Senado, ele resolveria isso, né, que traria o Senado de volta para atender os anseios do povo. Então, reafirmando que acabou de acontecer essa votação, Rodrigo Pacheco é reeleito como presidente do Senado com 49 votos contra 32 do bolsonarista Rogério Marinho. Antes de chamar vocês, a gente preparou um VT mostrando um pequeno perfil de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Otávio Soares Pacheco nasceu na capital de Rondônia, Porto Velho, em 1976, mas foi criado na cidade de Passos, Minas Gerais, para onde seus pais Hélio Cota Pacheco e Marta Maria Soares Pacheco retornaram depois de seu nascimento. Pacheco iniciou sua carreira política nas eleições de 2014, sendo eleito deputado federal para a 55ª legislatura, entre 2015 e 2019, pelo PMDB, com quase 93 mil votos. Em seu primeiro mandato, passou a coordenar a bancada do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça, onde se tornou primeiro vice-presidente e depois presidente.
Como deputado, participou de importantes discussões, votando favoravelmente aos processos de impeachment de Dilma Rousseff, a PEC do teto de gastos públicos e a reforma trabalhista. Em 2016, disputou a Prefeitura de Belo Horizonte, ficando em terceiro lugar com 10% dos votos, dando apoio à candidatura de João Leite no segundo turno. Em março de 2017, foi eleito presidente da CCJ e de Cidadania da Câmara dos Deputados, onde validou as assinaturas das 10 medidas contra a corrupção. Em 2018, Pacheco se candidatou ao cargo de senador da República por Minas Gerais, sendo eleito na primeira colocação com 3.616.000 votos, que corresponderam a 20,49% dos votos válidos. Em 2021, foi indicado pelo seu partido para disputar a presidência do Senado. Foi eleito com 57 votos, derrotando Simone Tebet, com apoio tanto do governo quanto da oposição. Em abril do mesmo ano, Pacheco oficializou a criação da CPI da Covid, após ordem dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Em outubro de 2021, Pacheco foi oficialmente filiado e anunciado como pré-candidato à presidência da República, sendo o nome para compor a terceira via. A cerimônia ocorreu em Brasília, onde Pacheco busca associar sua imagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, como figura conciliadora e capaz de trazer estabilidade ao país. Aí essas são as características de Rodrigo Pacheco, que acaba de ser reeleito presidente do Senado por 49 votos contra 32 de Rogério Marinho. Hermano, eu sei que você tem um convidado bem especial hoje, não é mesmo? Está aqui comigo, Fábio Bertolozzi, com as notícias de Brasília, dando a informação de que Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso Nacional. Uma vitória, até certo ponto, tida como certa há alguns dias atrás, mas depois ela foi num esquema decrescente diante de uma irreal subida, não é? Do seu adversário, que é o Rogério Marinho, diante da entrada do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha dele. Então, se imaginou nesses 3 últimos dias que a eleição, que essa disputa seria mais disputada. Eu tenho aqui comigo, falando ao vivo conosco nesta tarde, Ney Gonçalves Dias, que vai trazer, logicamente, a sua opinião. Foi exatamente isso, não é, Ney? A coisa acabou sendo mais fácil do que se esperava para Rodrigo Pacheco. Hermano, como você relembrou na abertura do RB Notícias, o presidente Lula apoiou Pacheco. O ex-presidente Bolsonaro apoiou Rogério Marinho, foi o que você disse. Então você teve aí o quê? Você teve aí a continuação da polarização. O terceiro turno. O terceiro turno, que não acontece na Câmara, mas vamos ficar aqui. Hermano, vamos começar pelas pessoas presentes. A senhora Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, esteve no Congresso, no Senado Federal, para prestigiar a posse de 16 senadores do PL da Casa e outras autoridades. E ela fez lá mais uma manifestação das várias que ela fez durante essa semana, principalmente na internet, de apoio ao Rogério Marinho. Ponto. O Flávio Bolsonaro, o senador, disse que o Rogério Marinho ia ganhar por 43 votos. A ex-esposa Michele Bolsonaro falou em 42 votos para Rogério Marinho. O que aconteceu, o que o povo não sabe e que se a gente não falar, ele não vai saber nunca, é que ninguém pode reclamar da eleição. Sabe por quê? Porque foi cédula de papel. Não foi urna eletrônica dessa vez. Essa vez não foi urna eletrônica, foi cédula de papel. Quem é que vai reclamar da cédula de papel? Ninguém vai reclamar da cédula de papel.
A senhora e o senhor sabem o seguinte, o Senado tem, quantas pessoas tem no Senado? O Senado tem 81 pessoas, 81 senadores. 27 tomaram posse hoje, 27 tomaram posse, que não eram senadores. O resto está lá há 4 anos, vai ficar mais 4. Os que entraram hoje vão ficar 8 anos, certo? Para ser presidente do Senado, a pessoa precisa de, no mínimo, 41 votos. Como destacou o Hermano, 49 é uma vitória acachapante. A diferença de 49 para 23 é uma diferença substancial. Encerra-se aí mais um capítulo, Hermano, da polarização da política brasileira em Brasília. Essa história que você disse aí da urna eletrônica realmente é curiosa, porque o próprio pessoal bolsonarista ali no Congresso, ali no Senado, houve até uma confusão, que eles estavam pedindo a votação aberta. Queriam, não é pela primeira vez o bolsonarismo foi contra o voto impresso. E aí teve, mas temendo, Ney, as chamadas traições que nessas ocasiões sempre acontecem. Porque no voto impresso, né, especulava-se muito o voto do senador Romário, do Rio de Janeiro, né, porque ele tinha... E do Moro. E do Moro também, né? Eles tinham se comprometido de uma certa forma a voltar com o Bolsonaro, mas havia quem pensasse que eles, na hora H, poderiam trair e votar no adversário. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso, que eu estou recebendo aqui a informação que nós vamos ter aqui agora um pequeno intervalo e vamos continuar conversando com os senhores, com o Ney Gonçalves Dias e com o Fábio Bertolozzi, dando essas informações de Brasília, com a reeleição de Rodrigo Pacheco, o candidato que representa, no caso aí, as hostes do presidente Lula, não é? O Rogério Marinho foi derrotado e que ele representaria aí, naturalmente, o presidente Bolsonaro, que entrou nesses últimos dias na campanha do Marinho, mas não deu resultado. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente.